Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e devolvo os votos de bom relacionamento que certamente terá com esta Comissão, não sem lhe fazer um pequeno reparo em relação a uma afirmação inicial que fez relativamente ao consenso alargado e à informação que dará aos que se incluem nesse consenso, como chamou, da política externa. Há, evidentemente, toda a legitimidade política do Governo estabelecer as concertações e os acordos com qualquer partido e com outros não, naturalmente. Já no plano da informação, a obrigação do Governo é para com a Assembleia da República, é para com a Comissão Parlamentar, onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro em particular presta contas, e aí não há diferenciação admissível em função das posições de que cada partido tem em relação a cada matéria. Dito isto, queria referir-me em primeiro lugar a três pontos que penso que foram muito centrais na sua primeira intervenção: a diplomacia económica, a percepção externa sobre Portugal, a melhoria da percepção externa sobre Portugal e o mandato de Portugal no Conselho de Segurança. Quanto à diplomacia económica, naturalmente não se nega a importância desta perspectiva. Aliás, nós no PCP temos vindo a bater-nos por uma diversificação das relações económicas portuguesas que têm sido fragilizado, Portugal tem sido fragilizado na sua política económica por uma excessiva centralidade em 2 ou 3 países das suas relações económicas, designadamente no plano da União Europeia, e, portanto, é desejável que haja uma amplitude dessas relações económicas. Agora, às vezes parece confundir-se o interesse do Estado português em matéria de política económica com o interesse de alguns grandes grupos económicos portugueses nas relações económicas com outros países. E eles nem sempre são coincidentes. E, portanto, do nosso ponto de vista, o que o governo português tem que defender é o interesse do Estado português e não ser apenas um agente para algumas empresas, sem prejuízo de ser importante potenciar, do ponto de vista das exportações e do relacionamento económico, a implantação noutros países de empresas portuguesas. Quero chamar-lhe a atenção também para uma questão que tem a ver com a diplomacia económica, mas que não é só isso. É que no programa do Governo há uma fortíssima referência, chamemos-lhe assim, ao euroatlantismo, há uma referência importante à União Europeia, mas não há nenhuma referência à política para a América Latina. No programa de Governo não há nenhuma referência à política para a América Latina, que agora foi salientada numa das suas últimas intervenções. Penso que anunciou que irá fazer uma visita a vários países da América Latina. Isso não teve tradução no programa do Governo, ainda bem que há uma correção num sentido positivo. Quanto à percepção externa sobre Portugal e à sua melhoria, eu acho que esta questão se pode entroncar diretamente com o problema e a situação na Líbia. É evidente que há, não só deste Governo como do anterior, uma política de total hipocrisia em relação ao curso dos acontecimentos na Líbia. Não foi ainda há um ano, penso que faz para a semana um ano, que o Primeiro-Ministro de então foi uma das principais personalidades convidadas, até era referido na comunicação social como a estrela da festa nacional líbia, ao lado do Coronel Gaddafi, acompanhado, aliás, de uma delegação de vários ministros. E não muito tempo antes, a tenda esteve montada em São Julião da Barra, e até esteve, agora vemos isso com curiosidade, tendo em conta a posição do Presidente Sarkozy da França neste processo, esteve montada em Versalhes, imagine-se, com toda a pompa e circunstância. E, portanto, todo este processo é de uma total hipocrisia, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com direitos humanos, tem a ver com interesses geoestratégicos, interesses económicos e com a disputa das cotas de petróleo da Líbia e com a ideia de que o Reino Unido e a França poderão ter uma maior preponderância no acesso a esse petróleo, em prejuízo, provavelmente até em parte da Itália, que hoje tem uma posição muito importante, mas da Rússia e da China, com certeza, tendo em conta a evolução deste processo. E é isso que está em causa neste processo e nada mais do que isso. Aliás, quando o Sr. Ministro era Ministro da Defesa num governo anterior, o seu colega dos negócios estrangeiros, o embaixador Martins da Cruz, visitou
o coronel Gaddafi na sua tenda e até pouco tempo depois referia-se a esse dirigente, vou citar, e a sua impressão sobre ele como uma impressão muito positiva do coronel Gaddafi, muito amigável, por vezes jovial, com um conhecimento muito profundo da situação política e económica de Portugal e da influência portuguesa do mundo. E, portanto, o senhor ministro era ministro noutra pasta, naturalmente, nesse tempo, e penso que todo este conjunto de factos demonstra bem a profunda hipocrisia com que vários países, infelizmente também Portugal, se conduziram neste processo. É que, em relação à Líbia, como em relação a outros países, a opção não pode ser entre a manutenção de Gaddafi e as bombas da NATO. As bombas da NATO nunca trouxeram democracia a nenhum país e também não são as bombas da NATO que vão garantir a democracia na Líbia. Está para ver, aliás, o que é que vai ser o futuro daquele país e as condições para que aquele povo tenha acesso aos seus direitos mais elementares, como desejamos. E já agora, para fazer um pouco de paralelo, como é que o governo português e o Sr. Ministro em particular avalia a situação, por exemplo, no Bahrein, onde parece que também há um regime autocrático, mas ao invés, aqui as bombas não são para apoiar movimentações contestatárias, mas para manter o regime que está, com uma invasão da Arábia Saudita apoiada pela NATO e pelas potências ocidentais. Gostava de saber como é que se compatibilizam estas duas perspectivas sobre duas situações diferentes. Sobre a questão de Portugal no Conselho de Segurança, para brevemente avançar, queria apenas questionar o senhor Ministro sobre a questão da Palestina. Já foi aqui levantada, não teve tempo para responder e, portanto, queria dar-lhe essa oportunidade, porque nos parece que seria que melhoraria muito a imagem externa de Portugal e dignificaria o exercício do seu mandato no Conselho de Segurança se Portugal apoiasse a pretensão dos palestinos de declararem o seu Estado e, aliás, como vem sendo recomendado e resolvido pelas Nações Unidas há várias décadas, contrariando assim uma posição inaceitável do ponto de vista dos princípios do direito internacional e da legitimidade de existência do Estado palestino e do povo palestino ter direito a ele, que tem sido a política dos últimos anos do governo português. Rapidamente sobre a questão europeia, o Sr. Ministro referiu-se aqui à questão do governo económico. Enfim, nós discordamos completamente com uma consagração de um diretório que parece já existir de facto, porque sabemos bem que a política económica do eixo franco-alemão muitas vezes não coincide com os interesses da política económica de Portugal. Vou já terminar, Sr. Presidente. Aliás, basta ver que o famoso memorando nos obriga a vender a participação na EDP e provavelmente o Governo, segundo notícias que vieram a público, vai vendê-la a uma empresa alemã que tem 20% de participação pública, o que é, no mínimo, muito curioso. Mas o Sr. Ministro não se referiu a um outro ponto dessa cimeira Merkel-Sarkozy, que é a questão da inscrição na Constituição dos limites da dívida pública ou do déficit público. Matéria em que o Sr. Ministro, como deputado, tomou posição e eu gostaria muito de ouvir qual é a sua opinião sobre essa questão. E para terminar, a questão, mas talvez possa deixar isto para uma próxima pergunta, já foram muitas. Obrigado.